Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Olha, esse vídeo pode até parecer meio bobinho, porque eu vou falar sobre 3 coisas que são essenciais para você cultivar suas plantinhas aí na sua casa. Então, assim, não é uma chamada muito forte, não é, né, um nome muito chamativo, né, uma copy, um título, porém é essencial, tá? Eu tenho aí no YouTube, né, mais de 1000 vídeos postados, mas se você tivesse assistido somente este vídeo que eu tô fazendo aqui para vocês hoje, só esse vídeo e seguir essas 3 regrinhas que eu vou passar para vocês, pode ter certeza, o seu relacionamento com as suas plantas seria diferente. E acredite, para internalizar isso, eu mesma demorei muito tempo, tá? É uma coisa que pode parecer óbvia, essas 3 coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, porém são primordiais. Sem isso, dificilmente as suas plantas vão ficar bonitas aí na sua casa. E aí você vai lá no viveiro, né, no supermercado, na floricultura e adquire uma planta belíssima que você vê lá, traz para sua casa e não sabe nem por onde começar a cultivar ela. Uma dica simples antes de tudo, né, é você pesquisar a partir do nome dela que geralmente tem na etiqueta. Saber a origem da planta também ajuda bastante, né? Porque assim você só precisa imitar o habitat natural da sua plantinha, né? Por exemplo, plantas que são comuns no Brasil geralmente gostam de bastante sol e local quente, que é assim na maior parte do Brasil, nem em todo o Brasil, não em todo o território, mas na maior parte. Mas partindo aqui para minhas 3 dicas de hoje desse vídeo, gente, olha, que vai evitar que você mate muitas plantas aí na sua casa. Eu mesma já matei plantas, não tô livre dessa lista não, tá? Já perdi muita plantinha por negligenciar essas 3 dicas que eu aprendi a duras penas, tá? Da maneira mais difícil, que foi perdendo plantas ao longo dos anos. Então, né, ali eu tenho um regador, tá com água. Aqui eu tenho uma planta dessas que são amplamente vendidas no Brasil inteiro, né, que é uma flor do papai, calanchoe, calanchoe, calandiva, né? Ela é chamada por diversos nomes Brasil afora. E aqui eu tenho um vaso que eu paguei R$17,99, olha, é um vaso de plástico, né? Mas é um vaso grande, de um material, tá vendo? Material bom, né? Relativamente bom, de um preço bom. Eu gostei dele, gostei da cor, do formato também. E como ele tem mais de 15 litros, né? Então é um vaso que comporta uma planta assim de uma maneira bem legal, porque cabe bastante substrato. E aí eu comprei também esse humus de minhoca, que nada mais é, né, do que aquela terra, né, que a minhoca fez o cocozinho, ela já passou por dentro da minhoca, digamos assim, né? Então, por isso é uma terra excelente para você cultivar mudas, né? Para você, por exemplo, germinar sementinhas na sua casa. E eu gosto de comprar dela quando tá na promoção, tá, gente? Porque um pacotinho desse daqui costuma custar aqui na minha região R$10, R$11. Então, às vezes, quando tá na promoção, você pega pela metade desse preço. E como eu tô falando aqui do humus de minhoca, que nada mais é do que terra, eu vou abrir o pacotinho aqui para vocês verem. Pronto, gente, abri aqui com a faca mesmo, ó. Percebe que é uma terra preta, né? Uma terra que ela tem uma aparência, né, de uma terra viva, nutrida e que é muito boa mesmo para você cultivar suas plantinhas. Nesse caso dessa terra aqui, eu vou colocar ela, gente, tá, na minha azulzinha, tá? Eu vou completar o vaso da minha azulzinha. Eu tenho um exemplar aqui, mas eu vou usar um pouco aqui e um pouco lá na da frente. Tá sem nenhuma florzinha agora, porque agora é a tarde, né? Já é a tardezinha e ela produz flores pela manhã. Então, eu não sei o que acontece com a terra da azulzinha, que ela sempre ela baixa bastante e fica com as raízes meio que aparecendo lá, tá? Você não tá vendo agora porque ela tá bem cheia de folhagem, mas na época que ela perde um pouco da folhagem, a gente vê que as raízes dela estão bem aparentes. Então a gente tem que ir completando a terra do vaso com mais terra, de preferência uma terra bem boa, nutritiva, como é o caso do humus de minhoca.
Começou a chover aqui, gente. A bateria do meu celular acabou. O cachorro do vizinho começou a latir, mas mesmo assim vamos seguir o vídeo, tá? Vai ser um vídeo curtinho, né? E são dicas importantes. Então, a primeira, gente, é escolher bem, né, a terra em que a sua planta vai viver, o substrato. É claro que isso daqui é um substrato de excelente qualidade e você pode utilizar uma terra aí do seu jardim mesmo. E daqui a pouco eu vou falar sobre adubação, né? Então, se você vai utilizar uma terra que não tenha muitos nutrientes, ela vai ser, você vai precisar ter um suplemento para ela, que no caso é o adubo. E já que estamos falando de adubo, gente, olha, eu tenho aqui esse adubo, né? Que esse daqui é com micronutrientes. Olha, eu sempre olho aqui a composição do adubo. Esse daqui é foliar, né? É o 4148, o NPK 4148, com mais adição de micronutrientes. Deu uma desfocada aqui, tá? Mas as letrinhas são bem pequenininhas, mas enfim, é um adubo bem completo. E eu utilizo, né, uma tampinha dele aqui dentro desse pulverizador, chacoalho bem e borrifo nas folhagens das plantas, tá, gente? Porque muita gente acha que o adubo ele é absorvido pelas plantas somente pelas raízes, mas não é, tá? Ele é absorvido também pelas folhagens. Aqui eu tenho um adubo da Forte Jardim, né, que é um adubo que é bem conhecido, né? Que é esse daqui, né? Ele é um pozinho, né? Tem vários tipos de adubo, aquele dali é líquido, esse daqui ele é uma farinha, mas tem dele também granulado, né? Tem dele também bastão, enfim, tem diversas formas. Eu gosto dele líquido, né? Porque a absorção é mais rápida pelas plantas, até mesmo quando eu vou fazer a adubação por via de substrato, né? Através da rega. Gosto dele também na farinha porque ele é bem fininho e eu acredito que a absorção também seja bem boa. Esse daqui, ele tinha um preço bem salgado, né? Até um tempo atrás ele tinha um preço bem salgado, mas o preço dele tem melhorado bastante, até porque tem surgido outras marcas também, né? Que oferecem adubos de excelente qualidade para competir com essa marca. Esse daqui, no caso, a gente coloca ele no solo, né? No substrato onde a planta estiver. E depois, através da rega, né, esse substrato vai ser misturado aqui com o adubo e assim essa planta consegue ser nutrida, né, com o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, molibdênio, manganês, o que tiver, né, aqui para oferecer para a sua plantinha. Ó, a composição dele tá aqui, viu, gente? Olha. Olha lá, 10% de nitrogênio, 16% de fósforo, 12% de potássio, ó, tem cálcio, magnésio, enxofre e tem vários do lado de cá também. Ó, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Então, às vezes o preço dele é um pouquinho salgado, mas compensa, né, gente? Porque você vai utilizar bem pouquinho dele. Até porque se utilizar muito adubo, o efeito é o contrário. Você acaba matando a sua plantinha ou queimando completamente a folhagem, o que acaba atrasando o processo dela ficar bem bonita, cheia de flores na sua casa. Inclusive aqui, ó, a calanchoe ou calandiva é uma dessas plantas que gosta, né, de adubação. E eu vou fazer um vídeo só sobre ela depois, que ela é uma planta, olha que bela, né, gente? Essa daqui é da dobrada. E é comum as pessoas comprar ela para poder utilizar na decoração e depois não conseguir fazer ela voltar a florir, tá? E aí é porque falta de sol, né, que é um tema para outro vídeo, falta de substrato, olha o tamanhozinho do vaso que ela vem, né, ela comporta essa floração, mas não vai comportar a próxima. E também às vezes falta de rega, que é o nosso próximo assunto, e às vezes, né, também é falta de adubação, né, porque o substrato é onde a terra, né, a sua plantinha vai viver, né? E a adubação é o que a sua plantinha vai comer. E a nossa última, né, o nosso último tema, o nosso último assunto é justamente a água, tá? Não é à toa que esse regador tá aqui desde o início do vídeo, porque a água, a adubação é essencial para qualquer planta. Você vive sem água? Não vive, né? Pois é, pois as plantas também não, e nem os animais. É claro que, a depender do tipo de planta, né, ela requer mais ou menos regas, né, e até mesmo
A frequência da rega também importa, a depender do tipo de planta, principalmente se for uma planta suculenta, como essa daqui, né, que é uma planta que já tem uma reserva de água aqui na folhagem dela. Tem outras plantas que têm reserva de água nas raízes, né, que são as tuberosas, né, as que têm batatas, e outras que têm reserva de água em todo o corpinho delas, como é característico, né, das suculentas e até dos cactos. Que, aliás, todo cacto é uma suculenta mesmo, né? Mas resumindo, gente, olha, com esse aguaceiro aqui, eu quis deixar bem fixado para vocês a importância, né, da rega, né, da sua planta comer, que no caso é o nutriente, que é o substrato, né, que se não tiver, né, no solo, se for um substrato bem pobrinho, uma terra meio ruinzinha, então você precisa adicionar, né? Claro que não precisa ser exatamente desse, né? Pode ser outro tipo de substrato, inclusive um substrato orgânico, né? Ou adubo orgânico, né? Como esterco, né, de curral, que eu gosto muito, ou cama de frango, né, que é o esterco de frango, de coelho, enfim. Aqui em casa também eu tenho uma composteira. Olha, tá aqui a minha composteira, né? E daqui de baixo eu retiro aqui o biofertilizante, olha. Agora quase não tem, ó, só pingou ali, né? É o biofertilizante, que é aquele chorumezinho, né, que sai aqui da composteira. E é por isso até que é difícil dizer que existe uma receitinha, uma regra, né, uma receita pronta para você cultivar a planta, porque as possibilidades são muitas. Mas o fato é que precisa ser executado. Então, né, para começar, se você puder, um bom substrato, uma boa terra para sua planta. Depois, não esquecer de dar comidinha para ela, que no caso é o adubo, né, o nutriente que a sua planta precisa para se desenvolver, assim como você, os seus cãezinhos, o seu gato aí na sua casa, né, vai precisar de comer ração. Então, digamos que essa daqui é a raçãozinha completa que a sua planta precisa. E, claro, toma água, né? Não esquecer que a sua planta precisa também de tomar água. Então, via de regra, gente, essas 3 dicas simplesmente são a base do cultivo de qualquer tipo de planta, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, né? Me segue lá no Instagram e um beijo para vocês.